Muito bem-vindo, alunos, a mais um exercício. Nós faremos hoje o exercício 11, tá? E nós já sabemos que para entrar no exercício nós entramos no www.osasconamão.com.br, clicamos aqui no curso de Mainframe, em COBOL, e aí nós vamos para a apostila de exercício, tá? Ok, exercício 11. Bom, esse exercício 11, ele tem a intenção de nos trazer conhecimento em duas coisas específicas, tá? Primeiro, de entender que quando nós geramos um arquivo, nós podemos e devemos deixar um filler, tá? No caso aqui deixamos só de 3. Normalmente nós calculamos um filler bem maior, tá? Mas por que esse filler? Imagine que dentro do meu sistema tem 50 programas que utilizam esse arquivo. E nós precisamos incluir nesse programa um campo, né? Se o material é perecível ou não, com 1 byte. Imagina ter que alterar os 50 programas. Como aqui está filler, eu vou lá no programa específico e coloco um filler de 2 apenas, e antes do filler de 2 eu coloco 1 byte para o perecível sim ou não. Compilo esse programa e saio trabalhando normalmente sem alterar os 49 outros. Ok? Então por isso que nós deixamos esse filler, para que nós não tenhamos que alterar o sistema na mudança do arquivo. Eu posso ter um espaço reservado para alterar. Mas reparem que no cadastro de materiais nós temos 3 bytes. Nós já dissemos que normalmente a gente não deixa tão pouco. Mas no cadastro de contas a gente tem exatamente 1. Quer dizer o seguinte, que na próxima inclusão de campo que nós fizermos, nós temos que fazer uma conversão do arquivo e alterar os 50 programas. O que seria uma conversão do arquivo? É transformar o arquivo de 50, no caso aqui, para 51 bytes. Claro que a gente não faria isso, a gente colocaria um filler lá de 20, 30, 50, para que tivéssemos essa opção de poder utilizar num outro momento. Então, olha só, nesse arquivo, caso eu já tenha incluído o primeiro byte e eu preciso de mais um ou mais quantos forem, nós íamos ter que fazer a conversão do arquivo de 50 bytes para o novo tamanho, e depois nós teríamos que compilar os 50 programas e teríamos que fazer um programa conversor que lesse o cadastro de contas do tamanho de 50 e gerasse o cadastro de conta com o tamanho novo. Entende o trabalho? Por isso que nós deixamos esse filler, e o filler tem que ser um filler de um tamanho razoável que permita que eu possa incluir vários campos, né? Imagina, eu vou incluir e-mail. Claro, e-mail no cadastro de contas, mas de repente eu vou incluir o e-mail do fornecedor. O e-mail com 30. Já consumi 30 bytes, então eu tenho que deixar esse filler de um tamanho razoável para que eu possa utilizar. Outra coisa também que nós aprenderemos é usar copybooks, tá? Para que eu não fique definindo em cada programa o arquivo, e para que quando eu for fazer essa mudança eu não tenha que alterar em todos os programas, eu uso um copybook. Eu coloco ele numa biblioteca, um book, e cada programa que for utilizar aquele arquivo, utiliza esse copybook. Então eu alteraria uma vez só, um arquivo só, uma vez só. Então vamos olhar
Vamos já para olhar o nosso programa. Future Fontes Cobol. É o exercício número 11. Exercício número 11. Vamos lá, edite. Ok, tá aqui. Nós sempre relembramos aos navegantes, caso você queira saber mais sobre Identification, Environment, Data Division, definição do arquivo, o Select, os FDs, você volte aos exercícios, volte aos primeiros exercícios. Exercício 1. Quero saber de relatório, volta ao exercício 5. Quero saber de quebra, volta ao exercício 10. Bem, o que nós estamos falando? Olha, do book, só para entendermos. Isso aqui, eu defini a FD, eu defini dentro do meu programa, dentro do meu fonte, certo? Mas nós temos uma biblioteca em que nós colocamos o copybook, ok? Nós temos que saber o nome dessa biblioteca. Senão nós não conseguiríamos usar, tá? Como que nós vamos fazer para saber? Então, Future Fontes JCLs. Ok, eu não sei qual é o nome, tá vendo? Nós não conseguimos localizar. Mas eu venho aqui no programa JCompCopy, Find Book. Olha aqui, Futures Fonte Booklib. Ok? Então vamos lá. Future Fontes Booklib. Booklib. Ok. Então, o que nós falamos? Olha, nós falamos que temos um copybook do CAD Conta. Nosso copybook só tem o registro. Eu poderia colocar FD também? Poderia colocar FD aqui junto, tá? E tenho também do CAD-MAT. Ok? Perfeito? É disso que nós estamos falando. Mas voltemos aqui para o nosso exercício. Vamos entender o que nós vamos fazer. Nós temos um cadastro de materiais. Nós vamos emitir um cadastro de materiais quebrando por conta, totalizando por conta, mas na quebra de conta nós vamos gravar um arquivo novo que tem os totais da conta. Vamos lá. Abrir arquivos. Vamos abrir o cadastro de materiais e vamos abrir o cadastro de contas. E também o cadastro de relatório analítico do cadastro de contas de materiais, o nosso relatório. Ler o cadastro de materiais para cada registro lido. Acumular a quantidade em estoque por conta e acumular a quantidade de estoque geral. Calcular o preço total, onde preço total é a quantidade em estoque vezes o preço unitário. Acumular o preço total por conta e acumular o preço total geral também. Gerar o relatório conforme layout, nós vamos já ver o relatório. Na quebra de conta, quer dizer, mudou a conta, eu vou gravar o arquivinho que vai ter lá todas as contas com os seus totais. Tá? Esse arquivo só tem os totais das contas, ele não tem item a item. E imprimir o total no relatório, total por conta. Ao término do cadastro de materiais, proceder
o tratamento de quebra de conta, preciso imprimir os totais da última conta, imprimir o total geral, tá? Exibir mensagem, programa encerrado com sucesso e encerrar o programa. Bom, o cadastro de materiais, nós já conhecemos, nós já utilizamos ele, tem o código, o nome, a quantidade, o valor unitário e, claro, a conta, ok? E o cadastro de conta, ele vai ter apenas a conta, a quantidade e o valor. Então eu tenho uma conta onde tem a quantidade acumulada e tem o valor todo. Então quantos itens eu tenho e quanto é o valor desses itens, ok? Muito bem. Então nós já vimos aqui que eu tenho uma biblioteca de fontes, de books, né? Onde eu tenho os dois books, do CAD de conta e o CAD de mate. Perfeito. Então vamos aqui agora, nós vamos copiar o nosso exercício, tá? Para onde? O ALU 0402 fontes COBOL. Ok. Ele já está lá. Então nós vamos usar o aluno 02 já está utilizando. Nós vamos usar o aluno 03, ok? Não vamos atrapalhar o aluno lá no trabalho que ele está fazendo. C. ALU 0403.fontes.cobol. Ok. Agora nós vamos ALU 04 asterisco, pode ser. Tá, 03. Ok. Exercício 11. Ok. Ó, o CAD mate, tá? Lembra que a gente falou, olha, nós vamos usar o copy. Então vamos aqui, ó. Copy. Para eu usar um book da biblioteca, eu simplesmente utilizo o comando copy, ok? Então vamos lá. Eu deleto aqui e dou um copy do CAD mate, ok? F8. CAD de conta também, insert copy, CAD de conta, o copo não, copy. Vamos lá, então nós vamos usar o book, ok? Nós vamos usar esse book. Ok, estamos aprendendo como usa o book. Tá aqui, copiamos. Vamos dar uma olhada no nosso programa. Já falamos essas definições de relatório. A gente olha no programa 5 de relatório, tá? Aqui nós vamos focar o que faz o nosso programa, tá? Ok. Então, vamos lá. Tratar CAD mate. Na quebra de conta, eu preciso dar o total, tá? Também atualizar o conta anterior e zerar o conta e zerar o valor, tá? Ok, mas vamos ver lá no quebra de conta o que ele faz. Quebra conta. Nós precisamos também gravar o arquivo. Se o contador de linha for maior que 58, ele faz o cabeçalho. Olha só. Quebra a conta. Quebrou a conta. Eu estou movendo a conta lá para a linha de total da conta. Estou movendo o valor, a quantidade e o valor também e imprimindo. Então, estou imprimindo o total da conta. Só isso que nós vamos fazer? Não.
Lembra-se que além de imprimir aqui o relatório, nós temos que gravar a conta. Então vamos lá. Conta ante, tá? Eu movo conta ante, movo o valor acumulado e a quantidade acumulada e gravo conta, tá? Reparem que quando a gente imprime o conta ante, depois eu tenho que zerar o conta, tá? Ok? Então, ó, Contimate, a impressão, né? O tratar. Reparem que ele deixa imprimir e gravar o CAD conta antes de zerar, antes de ele zerar, né? Então, só depois que ele imprimiu e gravou o CAD conta é que eu atualizo a conta anterior e zero os acumuladores, tá? Os cálculos também que nós vimos, né? O cálculo de valor total e quantidade, né? Estão aqui, eu estou calculando o valor e somando a quantidade, tá? Tanto calculando o valor como acumulando o valor, né? E tanto calculando a quantidade como acumulando a quantidade. E imprimo, ok? Esse é o nosso programa. Nós só alteramos aqui os copybooks, ok? Então vamos olhar aqui se nós temos jcompcob. Vamos ver se a gente tem a biblioteca aqui de book. Ó, tá aí. Vamos ver qual programa que nós estamos compilando. É o 8, não é o 8 que nós queremos, é o 11, tá? Então, find 008. Aqui, ó, nós temos que passar para 11 e vamos compilar. Start SD ST S. Muito bem, não deu erro, ok, perfeito. Vamos lá, nós precisamos executar agora o nosso programa. Ele não deu erro, gente, vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha lá nele. Poxa, ele não deu erro. Por quê? Porque ele encontrou find copy. Ele encontrou os books, olha lá, ó. Onde eu coloquei copy cadimate, ele foi lá, ó, e trouxe o arquivo de materiais, que está lá na minha biblioteca de book. E da mesma forma, aqui, quando ele foi fazer do CAD conta, ele foi lá na biblioteca de book e trouxe para cá. Por isso que não deu erro. Então, esse programa nós estamos usando o copybook. Muito bem. Perfeito. Então vamos agora. P34. Futuro e fonte JCLs. Até exercício 11. ALU 0403. Fontes. COBOL é a biblioteca que nós estamos trabalhando. Nós copiamos o fonte para nossa biblioteca, tá bom? Ok. Então, estamos aqui. Vamos dar um edit. J011 tá aqui. Opa. J011, gente. Vamos dar um sub para executar. Ok. Vamos dar um F9. Aqui. Voltamos SD, ST, MF8.
Vamos lá ver o exercício 11. Edite. Vamos dar um S, né, para editar. Ó, programa encerrado com sucesso. Olha aqui o nosso relatório. Cadastro de materiais. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui. O K de conta é o nosso exercício novo, né? Nosso arquivo novo do exercício, né? Ok, vamos dar uma olhada nele. Vamos olhar. A primeira conta tá aqui, ó. Vamos olhar. Olha aqui, ó. Total da conta 123.701. A conta 123.701, tá? X on. Quando o arquivo está em hexadecimal, a gente precisa olhar com X on, tá? Vamos lá. Então, o que a gente tem? Quantidade 10. Vamos identificar aqui a quantidade 10. 01 701, tá? 000, e aí a gente tem a quantidade 10. Vamos olhar o nosso layout do arquivo. K de conta. Quantidade é da 11 a 16. Vamos ver aqui. Calls. Ok. Então, da 11 a 16. Quantidade de conta da 11 a 16, tá certo. Então vamos olhar lá quanto ele está falando. Ele está falando que são 15, ok? Perfeito? Então vamos encontrar o número 15 aqui, tá? Número 15, ok. Número 15, são 15. Vamos ver o valor, 26 mil. 26 mil. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho 15 aqui e depois eu tenho 26 mil. Ok? Então tá correto. O segundo é 100 com 32 e pouco, né? Vamos ver. O segundo é 100 com 32.989, ok? 100 com 32.799, ok? É isso aí, gente. Tá? Bateu. Vamos ver qual que é o último. 123.711. 123.711. Cento e 123.711 com 17 mil. 17 mil. Ok? Bom, meus amigos, esse exercício, na verdade, ele veio reforçar a quebra e está mostrando para a gente como a gente grava o arquivo. Posso, na quebra, gravar arquivo. Nos mostrou como a gente utiliza copybooks, né? Nós utilizamos uma biblioteca de books para usar o book. O book pode ser também de uma rotina, não só de um arquivo.
e nos mostrou para que serve o filler, que nós podemos utilizar o filler para incluir campos no arquivo sem ter que mexer no nosso sistema inteiro. Esperamos que vocês tenham entendido, tenham aproveitado, que possam fazer os exercícios e até o próximo.